tá? Agora a tabela já está correta, para quem assistiu o vídeo anterior, então a gente tinha feito a soma aqui com 25, não era, então os resultados das frequências ficaram alterados, agora eles já foram corrigidos, considerando o total de 26. No entanto, eu fiz as mesmas contas. Então, para achar o FR, eu fiz a frequência dividido pelo total, então o 2 dividido pelo 26 deu 0,077, só que aí eu tive que trabalhar com alguns arredondamentos, tudo bem? Para ir de decimal para porcentagem, é só multiplicar por 5. Bem, uma vez que eu tenho uma tabela com intervalo de classe pronta, eu posso desenhar o que a gente chama de histograma, tá? Primeiro, para todo gráfico com eixo horizontal e vertical, o eixo horizontal abriga a variável. Então, no nosso caso aqui, a altura. São as classes aqui, tá? Eu vou até colocar aqui entre parênteses a classe. E o eixo vertical, ele vai abrigar uma das frequências. Posso utilizar a frequência relativa, eu posso utilizar a frequência absoluta, só não vou utilizar a frequência acumulada, tá? No caso aqui, então, como é que eu vou fazer esse gráfico? Ele funciona da seguinte forma. Aqui eu escalonei, tá certo? O meu eixo horizontal, então eu fiz uma escala nele, separei ele em tamanhos iguais, tá? E para cada tamanho eu vou colocar um valor do intervalo aqui, ó. Então, o primeiro aqui é 1,55. O segundo é 1,57. Depois, 1,59. Depois eu vou com 1,61. Aí eu vou com 1,63. 1,65. 1,67. Então, aqui, a largura, tá certo? Da minha coluna aí, do meu intervalo aqui, da minha escala, é exatamente a medida aqui que eu tenho no intervalo. E por que eu faço isso? Porque no histograma, eu faço como se fosse um gráfico de colunas, onde uma coluna está encostada na outra, tá? Então, é assim, ó, no primeiro intervalo, de 1,55 a 1,57. Qual que é o FI? 2. Vou fazer uma escala aqui, tá? Então, aqui eu vou marcar o seguinte, ó. 2, 4, 6, 8, 10, tá? Até o 10 funciona porque o máximo que eu tenho aqui na frequência é 8, tá resolvido, tudo bem? Poderia marcar de 1 em 1, de 3 em 3, pode utilizar a escala que você quiser, aquela que você entende que vai facilitar a sua vida, tá certo? Então, no primeiro caso aqui, a minha primeira coluna vai de 1,55 a 1,57, que é o primeiro intervalo. A frequência é 2. Então, eu vou fazer uma linha aqui no 2. Bom? Bom, como é que fica aí então o desenho? Traço uma linha aqui, indo de um ponto ao outro aqui da largura do intervalo, exatamente em cima do 2, tá certo? Agora eu vou para o próximo intervalo, de 1,57 a 1,59. De 1,57 a 1,59, a frequência é 6. Então eu vou pegar aqui, ó, e eu vou subir até o 6. Por quê? Porque é aqui que eu vou fazer a altura do próximo intervalo. Então agora, ó, eu vou de 1,57 a 1,59, tá certo? Então veja que a primeira coluna de 1,55 a 1,57 tem altura 2, porque o FI é 2. A segunda coluna, de 1,57 a 1,59, que refere à segunda classe, tem altura 6, porque o FI é 6. No próximo, agora eu vou até o 7, então eu vou subir aqui, ó. O 7 não está marcado, mas eu sei que ele está no meio entre o 6 e o 8, então eu vou parar mais ou menos por aqui. E essa é a largura da próxima coluna. Prontinho. Para a próxima coluna, a largura é 8, então eu vou subir aqui até o 8, tá? Então, ó, de 1,61 a 1,63, que é essa faixa aqui, ó, a frequência é 8, então a altura da coluna é 8. Vou desenhar ela aqui. Agora eu vou ter que descer até o 2. Então, aqui no 1,63 eu desço e volto aqui no 2. A altura da coluna de 1,63 a 1,65 é 2. E aí, para terminar, no sexto intervalo de classe, de 1,65 a 1,67, eu vou descer até o 1. Então, aqui eu venho até o 1 e eu faço a largura da coluna, eu posso fechar. Essa região embaixo dessa linha vermelha que eu tracei é o que a gente chama de histograma, tudo bem? Então, eu vou marcar isso daí, ó. Isso daqui é o histograma relativo a essa tabela com intervalo de classe. Além do histograma,
eu posso desenhar associado a ele o que a gente chama de polígono de frequência. Então, para fazer o polígono de frequência, tem que ter o histograma pronto. Por quê? Você vai marcar aqui, ó, o ponto médio de cada coluna. Deixa eu mudar de cor aqui. Então, aqui é o ponto médio da primeira coluna, aqui é o ponto médio da segunda, é o meio, tudo bem? Aqui o ponto médio da terceira, aqui o ponto médio da quarta, da quinta, da sexta coluna. Marcou os pontos médios, você liga. Então, liguei aqui, aqui, liguei essa parte, vou ligar aqui na próxima e na próxima. Pontinho. Muita gente coloca o histograma começando do 0, 0 e terminando em um ponto qualquer aqui no final. Pode fazer, se quiser parar dentro das colunas, não tem problema. Essa linha azul aqui é um outro gráfico que é associado ao histograma. Esse gráfico é chamado de polígono de frequência. Basicamente, o que a gente tem aqui, pessoal, é o seguinte. A parte do histograma é um gráfico de colunas, um pouco mais apurado, e essa linha azul, que é o polígono de frequência, vai fazer o papel de um gráfico de linhas ou curva. Tudo bem? Para quem vai assistir depois as aulas que eu vou gravar no sábado, eu vou falar um pouquinho, vou desenhar um gráfico de colunas e um gráfico de linhas ou curvas, que é bem mais fácil do que esse daqui. Prontinho, pessoal, está terminado, está explicado como fazer esse gráfico aí associado a uma tabela com intervalo de classe.